E aí, meus batuíras, estavam com saudade de mim já? Como é que vocês estão? Vontade de... saudade de mim já. Eita, saudade de mim já. Já começa o programa nesse ritmo, gente. Mas vocês já sentiram falta de mim? Já estavam com saudade? Se bem que não, né? Semana passada eu lancei 2 episódios de uma lapada só. Aliás, essa semana? Acho que foi essa semana. Então esse aqui é o 3º episódio dessa semana. Vocês têm que me vangloriar bastante, tá bom? Aliás, não, esse aqui vai ser o episódio de segunda-feira, né? Tô doida. Gente, então... vamos aos primeiros pedidos, que é o de que vocês já sabem, para se inscreverem nas plataformas, né? Na plataforma onde você está ouvindo, principalmente, né? No Crise Existencial, seja no YouTube, no Spotify, a gente tá com uma metinha aí para bater nessas 2 plataformas, principalmente, meta de inscritos, tá bom? E assistam o podcast em vídeo, compartilha com pessoas que você acha que vão gostar, né? Peça para essa pessoa também se inscrever, ajuda a plantar essa sementinha aí pra gente, o podcast crescer mais e mais, entregar para outras pessoas, as plataformas entenderem que esse podcast tem alguma relevância, mesmo ele não tendo nenhuma, né? Mas é sobre isso, gente. Segue a gente também nas redes sociais, crise.existencial em todas as plataformas das redes sociais, e o meu arroba é @oiflavi com 2 L's, tá bom? Então é isso, os recados de início são esses, gente. Então vamos iniciar, como vocês já viram aí no título desse babado. A gente vai falar hoje especificamente sobre a forma que a gente se sente, às vezes não ser a forma que a sociedade lê a gente, ou que os nossos amigos leem a gente, ou que qualquer outra pessoa lê a gente, sabe? Geralmente, a gente tende a não ser tão bondosos com nós mesmos. Por que que a gente faz isso, gente? Eu já comecei a ficar puto. Cadê meu chá? Vou tomar meu chá? Já comecei a me estressar. Passei a semana inteira bem estressado também. Eu fiz tanta coisa, gente. Eu fui pra Campinas. No episódio passado eu devo explicar sobre isso. Ai, foi o ó. Pra quem não conhece Campinas, gente, é tipo o nosso Brás, aqui de Goiânia. Então, assim, é um inferno na Terra. Eu vou ao inferno, gente, quando eu preciso de ir em Campinas. No último episódio eu detalho mais sobre o que foi ter ido em Campinas, né? Esse final de semana e o porquê eu fui. Inclusive vai ser o último episódio ser em vídeo. Eu mostrei até meus óculos. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que o episódio tá super legal. Falei sobre a minha decepção com aquele aplicativo, falei sobre um monte de coisa, gente. Mas, né, vamos deixar isso pra lá. E vamos agora ao que interessa, que é o motivo do nosso podcast de hoje. Nosso audiocast. Já que o outro chama videocast, que eu vou chamar audiocast. Então, gente, vamos lá. A dedonha. O tema de hoje é sobre a gente... Eu falei mais lá atrás, né? É sobre a gente não enxergar o potencial que, às vezes, muitas das pessoas que estão ao nosso redor conseguem enxergar, sabe? E aí eu passei por umas situações essa semana e aí eu tô a fim de compartilhar com vocês, sabe? Compartilhar sobre o que aconteceu. Não é um episódio triste não, tá? Eu tô bem felizinha aqui, bem tranquila. E aí, eu queria falar sobre a forma que eu me sinto e a forma que os meus amigos me impulsionam a me sentir, sabe? É uma doidura isso, gente. A primeira coisa que aconteceu foi no aniversário da minha amiga irmã Nayara. Foi há 2 finais de semana atrás, no final de semana passado, não lembro bem. E aí, foi há 2 finais de semana passado, eu acho. Foi. E aí, o que acontece? Fomos ao aniversário da Nayara e tal. Aí encontrei várias pessoas lá que eu não via há muito tempo, tipo o meu amigo Wallace, a minha amiga Sdrane,
E assim, foi um grande tude. Eu adoro reencontrar essa galera da época da faculdade. Eu amo mesmo, de verdade. E aí a gente pegou e se encontrou lá no aniversário da Nai e tal, foi muito foda. Aí a galera já tava meio bêbada da hora que eu cheguei, eu também já tava meio bêbado, foi tudo. Foi um grande tudo. Mas teve um determinado momento, na hora lá da festa da Nai e tal, que aí uma amiga, né? Acho que eu não vou expor ela aqui não, mas uma amiga, ela chegou em mim e aí ela começou a falar, sabe, sobre esse projeto que é o podcast, tanto que ela curtiu, que ela gostou, que ela tá adorando. Ela falou sobre um episódio específico, que eu acho que é um dos episódios mais favoritos, assim, das pessoas, que é o Cuidar de Quem Cuidou da Gente. É um dos meus episódios favoritos também da minha vida. Ele e o... Ai, não lembro o nome do outro. Alguma coisa sobre a crise. Não lembro, mas depois se eu lembrar eu coloco aqui. E aí o que acontece? Ela veio e tal e começou a elogiar o projeto, falando que tava muito foda, que sabia do meu potencial, que não sei o quê. E eu fiquei assim, meio embasbacado, sabe? Sem muita reação. É... E aí eu não sei, assim, acho que eu dei uma bugada. E aí ela veio comentar comigo a respeito, porque ela perdeu uma pessoa da família recente. E aí o episódio que ela começou, se eu não me engano, foi justamente esse, que era sobre o cuidar de quem cuidou da gente, né? Aí enquanto ela tava me contando, assim, sobre os tópicos que eu abordei nesse episódio, que são bem sensíveis mesmo, ela me falou, né, que, tipo, tinha perdido alguém e a importância desse episódio, que foi muito, né, sentiu muito acolhida, assim, da forma que eu falo, mesmo sendo um assunto pesado, mas que a forma que eu falo parece que deixa as coisas mais leves, sabe? Não dá um peso tão grande, não dá o peso maior do que a coisa é, sabe? Tipo, traz pra realidade. E aí a gente conversando lá e tal, e conversando sobre isso, e ela começou a pontuar. Eu não sei por quê. Ela começou a pontuar outras questões, sabe? Em que ela meio que via bondade em mim e falando o tempo todo, tanto que você é foda. Eu falei, gente, é aniversário da minha irmã, da Nai. E aí, calma. Brincadeira, eu tava adorando ser elogiada. Meu ego precisava de um amaciamento. Esse lombo aqui tá levando só porrada, precisava de uma massagem. Aí ela pegou, veio e tava falando mesmo assim, tipo, eu e os meus amigos que são os mais próximos, a gente não tem vergonha de nada. Não temos vergonha de passar vergonha, não temos vergonha de falar um pro outro que a gente se ama, não temos vergonha de trocar afeto em público, escondido de qualquer forma. A gente se abraça, a gente se beija, a gente não tem esse problema, sabe? Eu e meus amigos, nunca tivemos isso. Nunca tivemos... Acho que depois que a gente tomou um determinado grau de liberdade, a gente nunca precisou, assim, como eu posso dizer, velar o que a gente sente, sabe? Um pelo outro, sabe? Tipo assim, velho, se eu te amo, eu vou te falar que eu te amo o tempo todo. Eu vou querer falar que eu te amo o tempo todo, sabe? Então, assim, a gente se abraça, se beija, sabe? Bebe junto e conversa. E tudo muito íntimo, tudo muito pessoal e particular, sabe? Do jeito que as relações devem, né, ser. E eu aqui já ditando, as relações devem ser assim, garota. Se as suas relações com seus amigos não for assim, tá errada. Brincadeira, né? Existem várias formas de se relacionar e essa é a forma que eu e meus amigos nos relacionamos, né? Com muito carinho, muito afeto, com quase nada de vergonha e sem muitas papas na língua, assim. A gente sempre conversa muito abertamente sobre os assuntos. Nunca tem um grande tabu. Uma hora ou outra que parece um grande tabu, mas aí a gente já joga na mesa e quebra o tabu. Daí ela tava contando sobre isso, muito foda, sabe? Ela elogiando.
E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí teve um momento que eu até falei pra ela assim, nossa, eu queria me enxergar da forma que você me enxerga. Porque eu não consigo me ver assim, com tanto apreço, sabe? Com tanto zelo, com tanta admiração. Não sei por que isso acontece, mas geralmente, ao olhar pra mim, sabe? Não sei, eu não reconheço essa pessoa que os meus amigos falam que eu sou, sabe? E aí, eu não sei o porquê, sabe? Dessa autocrítica e dessa sensação de impotência, sabe? Não sei se é medo de não ser bom o bastante, porque é, independentemente, eu acho que não é isso. Porque se fosse isso, eu não faria as coisas que eu faço hoje, né, gata? Minha cara tá aí na internet. Qualquer um que der um Google já vai ver minha cara eu passando vergonha falando do gato que invadiu meu quarto. Minha vida praticamente inteira tá exposta aqui, né? Mas tem uma coisa que eu tenho muito comigo, é a sensação de estar sempre repetindo erros antigos. Não sei o porquê disso, mas parece que, mesmo que eu não me lembre especificamente sobre aquele erro em específico, parece que eu sinto que eu já fiz aquilo quando eu erro algo muito recente, sabe? E aí eu fico com aquele temor, eu falo, nossa, Flávio, você não toma jeito mesmo, viado. Que saco. Entende? E aí eu tenho muito essa cobrança pra dentro, sabe? Não sei se é porque eu sou virginiano, que eu, geralmente, assim, o leonino tem muita crítica pra fora, o virginiano é muita crítica pra dentro, né? Muito autocrítico. Pelo menos eu acho que é assim, se eu não tiver invertido. Mas pelo menos eu sou desse jeito. Eu me critico muito, tanto que eu demorei horrores pra poder lançar esse projeto. Esse projeto aqui já era pra ter mais de um ano, né? E aí tá. E aí, depois disso, né, do aniversário da Nai, aí lá mesmo eu recebi uma mensagem dessa menina do ensino fundamental, na verdade, a Sara. E aí ela mandou mensagem pra mim falando que muito tempo parece que ela não tava muito nas redes sociais e tal. E aí ela mandou mensagem pra mim também, elogiando, falou que tinha curtido, falou da produção, falou, nossa, tá super bem produzido, tá legal e tal, de acompanhar, que ficou feliz, sabe? Eu falei, nossa, que massa, sabe? Tipo, encontrar uma pessoa que há tanto tempo eu não vejo e, tipo, o primeiro encontro da gente ser dessa forma, assim, né? Um encontro virtual, que digo. Já ser dessa forma, assim, ela vem e já me joga um monte de carinho, assim, sabe? De graça, do nada. Eu adorei, eu falei, nossa, Deus arrasou. E aí ela começou a acompanhar meu podcast, acompanhar a minha rotina nas redes sociais, né? Que aí eu tô um pouco mais ativo lá. E aí, o que rolou? Já teve o elogio da minha amiga, depois teve da Sara, assim. Agora tem um amigo meu, a Alice Queda, minha best friend. A gente tava conversando, acho que ontem ou foi anteontem, não lembro direito. Ela tava conversando comigo, a gente tava conversando, eu falando sobre os projetos e tal, o que eu tô pensando pra segunda temporada, e falando como é que minha cabeça, tipo, tá funcionando pra segunda temporada, o que eu tenho pensado e tal, e quadros, projetos, um monte de coisa. E aí ela ficou assim, nossa, amigo, eu nunca tinha reparado o quanto você é inteligente. E eu fiquei assim, inteligente? Gente, eu tô fazendo esse conteúdo meio meh, que o povo escuta porque é doido igual eu. E aí ele tava falando, né? Tipo assim, não, você tem uma visão e tal, você capta as coisas muito rápido, de tudo que acontece na sua vida vira um conteúdo. Aí citou, tipo assim, a parede vazia de repente virou um episódio, virou um roteiro, virou um episódio. Sabe? Um gato entrou dentro da minha casa, poxa, virou o episódio do caos, entendeu? Em pleno mês de outubro. Ai, Deus. E aí a gente tava conversando, aí tipo, começou a me elogiar também. Eu falei, meu Deus do céu, parece que esse povo agora tirou o dia. E aí, uma das coisas que mais me surpreendeu foi eu ter recebido
um dos episódios para que eu para que eu aprovasse, né? Porque, tipo assim, eu mando o roteiro, aí eles aprovam o roteiro ou modificam, aí vem pra mim, aí eu altero uma coisinha ou outra, mando, eles aprovam e volta pra mim, aí eu gravo, né? Quando eu gravei o episódio, e aí mandei pra eles. Acho que foi o episódio da Marlene, nesse, né? E aí mandei pra eles, eles mandam de volta pra mim revisar, pra ver se eu queria acrescentar alguma coisa, se tá certo, se minha voz tá de boa, do meu agrado e tal. Falei, tá bom. Só que aí, com o anexo do episódio, veio uma carta, sabe? Eu não tava esperando isso. Veio uma carta do diretor criativo, né, lá do estúdio, que é ele quem gerencia a equipe de editores, saca? Que edita voz, videocast, podcast tradicional e tal. Ele gerencia essa galera. E ele também, né? Obviamente, produz alguma dessas coisas, faz produção com algumas dessas coisas e edita o babado, né? É basicamente isso. Aprova e desaprova coisas também. Eu, assim, obviamente fiquei muito surpreso, saca? Ixi, tem um aviãozão passando, não sei se vai pegar, mas eu não vou parar de falar, não. Fiquei muito surpreso, sabe? Eu não esperava, assim, algo tão pessoal, entendeu? Tipo, uma carta gigante. E eu fiquei até com medo, eu falei, ih, acabou pra mim, né? E tipo assim, quando eu comecei a ler a carta, sabe? Comecei a dar uma folhada, menina de Deus, como ficou o dia, assim, difícil de continuar. Ficou um dia babado, sabe? A carta basicamente falava como que ele tava vendo, como ele me via, né? E como ele via meu trabalho. Bicha, isso me desmontou de um tanto que eu sentei, eu falei, gente, eu preciso ler essa carta, tipo, agora. E aí, tipo, ele dizia, tipo, como se o Crise Existencial, ele falava que não era um podcast qualquer, comum, sabe? Que era uma experiência imersiva mesmo, sabe? Que quando ele editava os meus áudios, sabe? Que ele sentia que cada respiração, cada coisinha tinha um peso ali grande. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Não sei se eu leio essa carta aqui pra vocês, porque, não sei, eu acho muito pessoal, né? Mas talvez eu consiga ler alguns trechos dela. Mas eu vou tentar resumir aqui, né? E aí ele tava contando que, tipo assim, até minha respiração contava história, que ele ficava com medo de tirar algumas pausas que eu fazia durante o áudio, porque ele disse que as pausas também falavam, e eu ficava, gente, esse homem tá doido. E aí ele falou que eu tenho um jeito de falar que faz com que as pessoas se sintam vistas, entendeu? Como se eu não conversasse, assim, com o microfone, sabe? Como se eu não falasse com o telefone, sabe? Com o microfone. Era como se eu já estivesse falando pra alcançar alguém em específico. Foi mais ou menos isso que ele falou, sabe? E aí ele fala, tipo, que o meu podcast, ele é uma coisa muito pessoal, né? É basicamente a minha vida. Aí tem uma parte lá que ele fala que mesmo quando eu tô me sentindo meio perdido, sabe? Que quando eu saio de mim, sabe? Eu sou companhia pra alguém, né? Que também se sente perdido. E eu lembro de parar e pensar, será que é mesmo, gente? Será que eu tenho esse poder todo, assim? Será que não tá exagerando? Ou será que existe e eu não percebo? Entende? É estranho quando alguém te descreve de um jeito que a gente não se vê. É muito estranho. A gente passa tanto tempo acreditando nos erros, nas nossas falhas, que a gente esquece de olhar para as coisas que a gente acerta, né? Então, assim, foi muito babado isso, gente. Eu fiquei muito surpreso. Eu vou tentar ler aqui uma parte da carta pra ver
até onde eu consigo ler qualquer coisa. Se for alguma coisa muito particular, eu dou uma cortadinha depois. Pra vocês verem o que foi, o porquê que eu fiquei tão embasbacada. Ai, gente, vamos lá. Vou ler aqui um pouco da carta. Dei uma editada nela pra tirar algumas coisas muito pessoais que não cabia e deixei só as partes bonitas. Brincadeira, tirei quase nada não. Tirei só o nome de algumas coisitas que tinham por aqui de spoiler para a segunda temporada. Então, aí ele começa assim. Flavi, aqui é o Rafa. Sou o diretor criativo da Pi. Aquele que revisa teus roteiros e que se perde ouvindo tua voz nos fones enquanto corta o silêncio com o mesmo cuidado com que se toca um vinil antigo. Gente, esse homem, é por isso que ele é editor dos roteiros que eu faço. Porque o roteiro que eu faço já é bom. E aí esse cara me manda... Ai, poeta. Aí ele queria falar com você sobre algo que não cabe só no arquivo de áudio. O que é trabalhar contigo e o que isso desperta em mim e tem despertado em toda a equipe. Vamos lá. Toda vez que eu abro um novo episódio seu, eu sinto uma coisa muito curiosa, que é como se eu tivesse prestes a assistir um pedaço da vida de alguém. O Crise Existencial não é só um podcast, Flavi. Ele é uma experiência que a gente sente mais do que escuta. É aquele tipo de obra que te obriga a desacelerar e respirar junto. O olhar para dentro, mesmo sem querer. A olhar para dentro mesmo sem querer. Poder participar disso é uma honra. Um tipo raro de privilégio. Ai, gente. Meu Deus do céu. E eu tava achando que eu ia tomar um esporro do caralho, porque esses dias eu tomei um esporro por conta do episódio aí que eu mandei pra ele que tava cheio de problemáticas. Aí vamos lá, vamos falar de coisa boa. Você tem esse dom de transformar o banal em confissão e a confusão em beleza. A forma como você fala, com pausas longas, risos breves, uma sinceridade quase tímida, cria uma intimidade imediata. Parece que o mundo inteiro some e fica só você e o som. E eu fico aqui, do outro lado, ouvindo e ajeitando volumes e pensando, como pode uma voz conter tanta verdade? Meu Deus, e eu só mentindo o tempo todo, tô brincando. Eu não consigo levar a sério, gente. Ai, quando alguém me elogia, eu não consigo ficar sério, não. Eu fico muito bobo. Ai, que ódio. Ai, queria ser aquela pessoa séria e misteriosa. Vamos lá, gente. Como pode uma voz conter tanta verdade? O jeito que você trata o microfone me fascina. Você não grava, você conversa com ele. Tem um respeito ali, uma escuta mútua. E de certo modo, acho que é isso que faz te admirar tanto, o que me faz te admirar tanto. Você não quer impressionar, você quer alcançar. E alcança. Às vezes, quando reviso os roteiros, percebo que você não confia nas palavras. Elas não são roteirizadas no sentido rígidos. Elas são vívidas, elas te respiram e é impossível não ser afetado por isso. Meu Deus do céu. Parece que quanto mais eu leio essa carta, mais coisa nova aparece. Tem uns episódios teus, ixi Maria, que eu não consigo editar de uma só vez. Ah, tá. Eu paro no meio, fecho os olhos e fico um tempo em silêncio, tentando absorver o que eu acabei de ouvir. Não é profissionalismo, é respeito. É aquele tipo de coisa que lembra a gente por que começou a trabalhar com sonoplastia. E o Crise é mais do que um projeto, Flavi. É uma extensão de você. Tem o mesmo ritmo que teu pensamento, a mesma melancolia bonita que às vezes aparece nas entrelinhas. É uma obra viva, dessas que se sente pulsar. E está aqui ajustando cada respiração, cada pausa. E é quase como participar de uma espécie de ritual. E cuidado, menino, que pode ser um ritual. Jesus.
Eu admiro a tua coragem de se despir em público e ainda assim manter a elegância. Você fala de dor como quem acende uma vela, não como quem faz alarde. Tem respeito nas suas palavras, até quando elas doem. E isso é o que mais me toca, essa capacidade de ser intenso sem ser ruidoso, de ser sensível sem pedir desculpas. Talvez você não perceba, mas existe algo profundamente inspirador em trabalhar com alguém que vive o que fala. Você não representa vulnerabilidade, você a encara. Ai, gente. E para quem edita a tua voz, isso é como lidar com uma matéria viva. Cada respiro é um lembrete de que há verdade ali. Às vezes, quando eu termino um episódio e aperto em exportar, fico olhando o arquivo carregando e penso, que sorte a minha de trabalhar com isso. Com alguém que transforma o próprio caos em poesia sonora. Com alguém que faz da vida um roteiro aberto, onde até o silêncio tem fala. Gente! Tá muito, gente. Então, se um dia te bater a dúvida, se o que você faz importa, se ainda vale a pena, se o que você diz chega em alguém, lembre-se disso. Aqui no estúdio, tem um diretor criativo que escuta cada palavra com a certeza de que está diante de algo maior que um projeto. Está diante de arte, está diante de você. E para ser honesto, Flavi, é impossível não admirar o que você cria. É impossível não se admirar um pouco por você também. Rafa, diretor criativo. Tararam, tararam. Tô curioso pra saber que episódio foi que ele ouviu, que ele me viu desse jeito. Por que ele escreveu essa carta? Que episódio que ele tava editando? Rafa, se tiver coisada aí, me avisa. Meu Deus, homem. Me destruiu. Muitíssimo obrigado. Ai, gente. É isso. Vou falar mais o quê? O cara disse tudo? E que vergonha que eu fico. Meu pai de Deus. Ai, gente, não sei o que eu falo agora depois disso tudo, sabe? É isso, né? Papai falou tudo. É sobre isso. Mas que, saca? Tipo assim, um cara que nunca me viu na vida pessoalmente. É muito louco. Ter essa versão de mim com tão pouco material, porque eu acho que eu entreguei tão pouco até agora, sabe? E eu que vivo comigo mesmo há tanto tempo, não consegui ver dessa forma, não consegui ver isso. O que tá rolando, gente? O que tá acontecendo? Eu não sei, assim, o que eu falo depois disso. Eu não sei se já encerro por aqui. Porque o que eu vou falar? Sabe? Não tem como, gente. Então, assim, ao invés de falar, eu acho que eu vou só agradecer mesmo vocês, tá bom? Hoje eu só quero mesmo agradecer, né? Quem me escuta, a quem me escreve, a quem me lê com paciência, a quem me edita. E principalmente, né? A quem me vê com mais carinho do que eu me veria, tá bom? Porque às vezes é isso que salva a gente, né? Não é a resposta certa, nem o sucesso, nem o reconhecimento, nem números. É só alguém que te vê maior do que você se sente. Se você também anda duvidando do próprio tamanho, você também tem dias que acha que o mundo ficaria igual sem você, escuta aqui. Você tá completamente enganado, enganada, enganado. Tem alguém que te vê, tem alguém que te ouve, tem alguém que te reconhece, tem alguém que se espelha em você, tá bom? Mesmo quando você fica se apagando. Então é isso, gente. Eu sou o Flavi. Esse foi mais um Crise Existencial. Dessa vez sobre mim,
mas também um pouquinho sobre você, tá bom? Então, beijo, beijo. Até o próximo episódio. E lembrem-se, viu? Não surtem.